Está na pauta. Agora, entrevista. Um bate-papo descontraído e uma pauta show. Bom, na semana passada, nós recebemos aqui o ex-presidente da Câmara de Cândido Mendes, vereador Tairon Souza, do PL, que foi escolhido, foi eleito como vice-presidente em uma das chapas que disputam o comando da mesa diretora lá da Câmara de Cândido Mendes. Ele apontou, fez alguns esclarecimentos e apontamentos, e hoje, o convidado de hoje é o vereador da cidade, o Cleverson Souza, o Sababa Filho, do PCdoB. Ele também está aqui para falar a sua versão sobre alguns pontos trazidos ao programa pelo seu colega de plenário. Bom, vereador, primeiro, boa noite. E a atual situação da Câmara de Cândido Mendes, tem ou não tem presidente? Boa noite, Isaías. Boa noite, o Thales, né? Eu já até gravei aqui o nome. Christoph Damasceno, nosso amigo aqui que está Pedrinho. aqui Pedrinho. Boa noite a todos os maranhenses, a todos que nos ouvem. A situação da Câmara de Cândido Mendes. A pergunta, tem ou não tem presidente? Tem, regimentalmente tem, né? Porque os termos do regimento diz que na ausência de uma mesa legítima eleita pelo plenário, ou seja, pelo colegiado de vereadores, o decano assume a presidência até que se tenha uma mesa eleita. Portanto, atualmente, legitimamente, nos termos do regimento, o presidente é o senhor Antônio Raimundo, que é o vereador decano mais idoso e com mais mandatos no plenário. Vereador, como é que está hoje a atual situação em meio a esse imbróglio aí que ocorreu já no final do ano? Teve eleição, depois não teve, tem acusação de ter sido furtado o livro ata, isso, aquilo, outro. Como é que está hoje a atual situação do Parlamento Municipal de Cândido Mendes? Thales, né? Isso. Thales, a atual situação, na verdade, do Parlamento de Cândido Mendes é uma vergonha desenfreada. Inclusive para mim, como vereador do município, né? Exatamente por todas essas situações e todo esse contexto de mídia que já tomou a proporção dessa situação. Veja bem, tudo isso aconteceu lá em novembro, no dia 21, né? Quando foi convocado no dia 18, nós, em uma sessão ordinária, o ex-presidente, o senhor Otário, convocou uma sessão para a eleição da Câmara, e nesta sessão, eles simplesmente chegou na sessão dizendo, Isaías, aliás, quando nós chegamos na sessão, isso por volta de 8h30, chegamos 6 vereadores com a chapa formada e com a maioria dos votantes, ou seja, 6 para eleger uma mesa. Quando nós nos deparamos com a Câmara já toda quebrada, microfones da bancada da oposição quebrados, as mesas de som que faz a transmissão pelo rádio tinham sido furtadas, e naquele momento foi que ele usou a tribuna para dizer que tinha acontecido um furto na Câmara, né, e que os livros de atas do ano 2021 teriam também sido roubados. Pois bem, até aí, beleza, se houve um furto, tudo bem, que se investigue e puna quem quer que seja. No entanto, neste mesmo momento, ele disse, olha, agora nós vamos suspender a sessão que era a convocação para eleição para uma matéria urgente. Aí quando ele disse assim, já ficou estranho. Foi quando ele disse que 3 vereadores estariam com seus mandatos extintos, né? E aquilo nos chamou a atenção. Por que eu cobrei o direito de resposta e estou voltando aqui no programa? Porque, veja bem, eu acho que até um semi-analfabeto, uma pessoa analfabeto, ele vai entender o seguinte: se nós, que naquele momento estávamos sendo caçado com o mandato extinto, estávamos sabendo somente naquele minuto como é que à noite nós entramos na Câmara e roubamos o livro de ato. Com que interesse? Para quê? Se nós não sabíamos nem que iríamos ser caçados. Aí ele veio aqui no programa para dizer que nós da oposição teríamos roubado para evitar que comprovasse que nós teríamos faltado as sessões da Câmara de 2021. O senhor citou 3 vereadores, ele disse aqui 2. Quais são esses 3 além do senhor? 2 eram da oposição, eu e o vereador Jaelso, né? O vereador Jaelso, inclusive, foi eleito junto com ele. Eu e o Jaelso estamos na oposição e foi caçado no mesmo dia o Joelso, simplesmente com uma tentativa de manobrar a consciência do povo de Cândido Mendes, porque o Joelson Reis Correia é aliado deles, inclusive vereador pelo Avante. E o próprio partido pediu a sua cassação, né? Que foi o Avante que pediu lá a cassação dos 3 vereadores. E ele não citou aqui. E o mais curioso de tudo é que eles recorreram da decisão de primeira instância, que ele disse no início do programa aqui, o senhor até questionou ele sobre
o que é que a justiça tinha definido. Ele disse, eles não estão cumprindo, toda a confusão lá é porque não estão cumprindo decisão judicial. Mas eu quero registrar aqui para os senhores que em todo esse contexto jurídico, nós tivemos uma decisão desfavorável. E uma decisão que inclusive foi refeita, ou seja, reformada, dia seguinte pelo desembargador relator aqui em segunda instância. Decisão esta que saiu, viu, Thales, em um plantão judicial e que o eminente desembargador não tinha nem condições e nem competência eu digo, não de conhecimento, mas competência de jurisdição. Ele não teria competência para proferir aquela decisão, porque o próprio regimento do Tribunal de Justiça diz que matérias já apreciadas em uma Câmara Cível não pode ser objeto de apreciação em plantão. Ou seja, uma decisão que eu não vou aqui botar em pauta como é que ela saiu, como é que não saiu. O fato é que nós tivemos essa dita decisão. E lá na base, nós tivemos que entrar com 2 mandados de segurança. O primeiro, contra a decisão do dia 21 dele de tentar extinguir nosso mandato sem procedimento administrativo, porque até lá nós não sabíamos nem qual era o motivo. Até nesse dia não sabemos o motivo. Nós só fomos saber quando eles agravaram a decisão aqui para o TJ, que o desembargador Jorge Rachid negou o provimento ao agravo deles. Aí nós tomamos ciência de que era por falta, né? E aí, por que eles não recorreram da decisão do Joelson Reis Correia? E só recorreram de nós dois, o vereador Sabab e o vereador professor Jaelson. Só recorreram desses 2 vereadores. Está evidente que era exatamente para nos retirar da eleição que iria eleger a próxima Câmara para o segundo biênio. Vereador, a minha pergunta o senhor respondeu, o motivo da cassação, mas assim, no auge da pandemia, como funcionava a Câmara Municipal? Rapaz, são essas perguntas que na verdade eu fico muito alegre, muito satisfeito em responder. Veja, ele disse que nós faltamos, nos termos da legislação, para que um vereador perca o seu mandato, isso aí nem precisa de procedimento administrativo, naturalmente que deve ser concedido a ampla defesa do contraditório. Mas veja, para que venha extinguir o mandato de um parlamentar, é preciso que ele falte 1/3 das sessões legislativas, ordinárias, né, dentro de uma sessão legislativa. Que lá em Cândido Mendes vai dar aí por média 11 sessões. Para responder a sua pergunta, de janeiro até em meados de... Ou seja, a primeira parte, de janeiro a julho, a agosto, todas as sessões ocorreram virtuais. Todas. Inclusive eu, o vereador que aqui está falando, discuti várias matérias virtualmente. Teve projetos que eu não votei, projetos que eu votei aprovando, projetos que pedi vista, entendeu? E todos os vereadores participaram de forma virtual. Aí veja bem, a metade das sessões foram virtuais, a outra metade presencial e nesta outra metade eu presente, porque vereador de posição não pode faltar sessão. O vereador de posição tem que estar presente no plenário, né? Porque aí quando os vereadores de governo vão para lá mentir, a gente tem que estar pronto. E aí o bom soldado tem que estar na fileira da frente. Então, por quê? Qual a necessidade que eu tinha de faltar sessão? E aí ele disse aqui, viu... Christopher, que eu faço faculdade aqui em São Luís. E eu não nego, não, de fazer faculdade. Inclusive, não sei quem foi de vocês. Que disse, eu dei uma sugestão, porque assim, na ausência da ata, eu sugeri. Já que o senhor não tem ata, então tem que solicitar. Exatamente. E qual é o seu posicionamento? Eu ia dizendo ainda há pouco o seguinte, que em terra de cego, isso dizia o meu avô, que já é falecido, que em terra de cego quem tem um olho é rei. Agora imagine vocês, eu vereador no município, onde a maioria da população não tem um esclarecimento, né? Como é que eu, vereador de oposição, vou investigar uma prefeitura com todo um aparato jurídico, mais de 15 advogados, com todo um aparato de contadores formados, bem treinados para trabalhar com a coisa pública, se é para desviar dinheiro eu não sei, mas eles são treinados. Então veja, quantas vezes eu não faltei aula na faculdade dia de quinta e sexta-feira, porque lá a sessão, ele mentiu aqui dizendo que as sessões é toda sexta-feira. Na verdade, as sessões acontecem de 15 em 15 dias, quinta e sexta. Quinta à tarde e sexta pela manhã. Isso pode ser comprovado, inclusive, por todos os vereadores que lá estão e pelas atas do ano 2022, que essa eles não conseguiram roubar, né? Então eu faltava à faculdade. Saía daqui na madrugada de quinta, pegava o ferro de 3 da manhã para estar lá presente nas sessões, combatendo, como diz a Bíblia, né? Combatendo o bom combate. Tá certo? Para não faltar. Cheguei a fazer prova, viu, Cristo? Cheguei a fazer avaliação. Só eu e um professor que ficou me aguardando também às 9 horas da noite aqui na faculdade para não perder a avaliação. Mas é preciso
que a bancada de oposição busca esclarecimento, que a governista é aquele jumento tapado. Ele não precisa de nada, porque vão investigar o quê? Então, para não investigar, não precisa ter conhecimento de nada. Né? Bom, você que ligou o rádio, parou aqui na Nova FM, nós estamos recebendo aqui o vereador de Cândido Mendes, vereador Cleverson Souza, o Sababa Filho do PCdoB, fazendo esclarecimento aqui para a bancada e para os ouvintes, principalmente lá de Cândido Mendes, sobre essa polêmica em torno da eleição da mesa diretora. A Câmara Municipal da cidade conta com 3 presidentes, 2 eleitos por chapas, né, direta, e o mais antigo, que por conta dessa confusão está ali à frente dos trabalhos, e o vereador está hoje aqui para rebater algumas questões e declarações do ex-vereador, aliás, do ex-presidente da Câmara, que é atual vereador, o vereador Tairon Souza, que fez alguns apontamentos aqui com relação à disputa na Casa de Leis. Bom, vereador, o senhor tem mais algum outro esclarecimento a fazer em relação a isso? Eu acho que o ponto principal é esclarecer essa questão judicial, levando em consideração que nós não estamos descumprindo ordem judicial nenhuma, ao contrário, estamos aguardando o posicionamento judicial para que, se for assim, fazer uma nova eleição, e se não for, que a justiça determine o que for melhor. Por outro lado, pontuar aqui uma situação que ele não citou aqui, que as atas que sumiram, os livros, né, que eu não sei quem foi que levou, elas eram publicadas no portal de transparência do município. E o portal de transparência ele é operado pela mesa diretora da casa, ou seja, por eles. E todas as atas foram apagadas do portal de transparência do município. Quer dizer que o mesmo ladrão que entrou, né, da oposição à noite lá na Câmara e furtou o livro de ata lá físico, ele hackeou o sistema do portal de transparência e apagou todas as atas. É meio estranho, né? E aí o ex-presidente, eu digo que até um grande fantoche na mão do prefeito municipal, que é sobrinho dele, inclusive, não tinha essa malícia que o tio tem, de vir aqui no meio de comunicação, até disse para o Isaías, um programa que tem uma seriedade, tem todo um crédito do Estado do Maranhão, eu até vim exatamente para que permaneça a credibilidade de vocês e dizer que nós estamos prontos em Cândido Mendes, o parlamento, a maioria, 6 vereadores legitimamente, e dizer ao prefeito de Cândido Mendes que mandato eletivo não se caça assim, né? Porque o sufrágio é quem detém todo o poder, é o povo que detém o poder, né? Obrigado, Zé. Na hora, qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Valeu, se quiser deixar os documentos, porque aqui tem muito documento, viu? Ele trouxe aqui um calhamaço de documento. O Tá na Pauta tem como marca, vereador, ser uma bancada, um programa democrático que respeita, nesse caso, por exemplo, foi dado uma versão aqui, uma parte veio, falou aqui e hoje abrimos aqui com muita decência, com muita responsabilidade, porque aqui a bancada Tá na Pauta faz jornalismo com responsabilidade. Cumpre, como o próprio Isaías sempre gosta de falar, a função social do jornalismo com muita responsabilidade e com coerência. Portanto, é por isso que nós abrimos aqui o espaço solicitando, acatando a sua solicitação de direito de resposta. Pronto, só para eu tive a decência, né, porque me senti ofendido por exemplo, inclusive com a insinuação de que nós da oposição teríamos roubado o livro de atos. E pediu o direito de resposta, porque nós estamos com a verdade. Sim. Mas veja bem, nós participamos do programa na TV Mirante. 2 oportunidades, participamos em um programa de rádio na Mirante AM. E eles nunca foram lá pedir um direito de resposta para contestar uma declaração nossa. Nunca foram lá. E eu estou vindo aqui, estou pronto. E deve vir mais vereador aqui, porque são 6 e todos foram ofendidos. Ok. Vereador, mande um abraço lá para a população de Cândido Mendes, que nós temos um carinho enorme, uma audiência muito grande. Eu quero aproveitar para mandar um forte abraço especial para um grande amigo que eu tenho lá em Cândido Mendes. Um lá em Carutapera, que é o Renatinho, que também tem grande vereador. Fortes ligações com Cândido Mendes, inclusive a família dele é de Cândido Mendes, Renatinho, que é vereador em Carutapera, foi presidente da Câmara de Carutapera. E um forte abraço pro meu amigo também, que é meu contemporâneo do curso de Direito no SEUMA, Denilson Inglês, que é lá de Cândido Mendes também. Uma grande figura conhecido como Sassá. Inclusive o Denilson Inglês foi secretário de saúde no governo que o ex-prefeito esteve, né? Vou mandar um forte abraço, meu amigo, contemporâneo de SEUMA. Bom, conversamos com o vereador de Cândido Mendes, Cleverson Souza, o Sababa Filho do PCdoB.